Galera, esse vídeo é um vídeo do nosso desafio Dropout, que foi um desafio que a gente fez lá no Instagram. Ele é composto de 6 lives de temas diversos e a ideia é que você se liberte dessas amarras que o mundo te impõe no mercado de trabalho. Ou seja, cada live vai te trazer vários conhecimentos que você pode aplicar na prática para poder melhorar sua trajetória profissional. Os vídeos serão postados toda quarta-feira e anteriormente a ideia é que eu ia colocar todos os insights dos vídeos sendo passados durante a live. Porém, tem tanta coisa a ser agregada que eu decidi que não vou colocar. Então vai ser o seguinte, você vai pausar agora esse vídeo, vai pegar papel e caneta e vai assistir. Segue o vídeo. E antes que eu me esqueça, não esquece de comentar Repimboca da Parafuseta, se inscrever no canal e ativar o badalo para não perder nenhuma atualização. Valeu! Já vê? Olá, tá vendo? Opa! Tá ouvindo, como sempre, primeira pergunta, né? Vamos ver se tá tudo certo, porque aqui o som às vezes deixa a gente na mão, mas tô Tô conseguindo dando uma... escutar certinho. Tudo bem com você aí? Prazer! Tudo jóia, prazer é meu, na verdade. Muito obrigado pelo convite. Você tá brincando, convidado pesado, e eu tô pensando, gente, quarentena a gente tá só engordando, né? Eu pensei logo pelo outro lado, em vez da parte boa. Eu não sei como é que tá por aí não, mas tá tudo bem? Aqui tá de quarentena, né? Aquele home office maroto, igual todo mundo, né? Então, é bem essa ideia que você falou aí. A gente acaba realmente ficando pesado, vamos dizer assim. Tô rindo pesado aqui. Mas, Mano, pois é, a primeira coisa que eu pensei, tá vendo? É bom que a gente já faz a piada automática já, né? já deixa que o pessoal já fique engajado na live pra ver que é aquela coisa descontraída, que aqui a gente vai trazer conhecimento, mas de uma forma bem divertida, né? Então o formato legal, geralmente, dessas lives é isso, o pessoal manda pergunta e aí a gente vai respondendo, assim, se tiver alguma coisa que você quer perguntar de agora também pra gente começar a falar. Eu não preparei nenhum roteiro fixo, porque sempre que eu preparo a gente acaba interrompendo pra responder pergunta. Dessa vez eu fiz o contrário, a gente vai responder pergunta e nas perguntas eu vou falando. Eu montei um roteirinho pra gente poder fazer uma sequência caso a gente não tenha grandes interrupções, mas eu vou pedir para você se apresentar para o pessoal que é daqui da página e não conhece. Aí eu gostaria que você fizesse uma apresentação para contextualizar o pessoal. Tranquilo. Então vamos lá, gente. Prazer, primeiro estar aqui, né? Meu nome é Vinícius Pessoni. Ninguém usa o nome Vinícius, geralmente o pessoal usa Vini aqui fora, porque o pessoal não consegue pronunciar o Vinícius. E aí sai Vinícius, sai Vinícius, sai Vinius, e aí já desisti. Tipo, o povo me chama de Vini aqui fora, mas no Brasil eu sou mais conhecido como Pessoni ou Professor Pessoni. Então, se geralmente for ver alguma coisa minha, claro que vai estar Vinícius Pessoni, mas Pessoni, enfim. E aí, no Brasil, eu atuei como líder de teste, atuei como professor universitário, dei aula na Universidade Federal de Goiás, dei aula na Alfa, dei aula para trocentos cursos de graduação que vocês pensaram, um monte de disciplina diferente, só para simplificar a vida. E aqui fora eu estou atuando como Lead Software Engineering Test, agora na American Express. Mas antes eu atuei como Automation Engineer e essa é a minha área. Então, qualidade, teste, processo, de software no geral é a minha área. Eu moro aqui na Inglaterra já tem 2 anos e 7. Quase 3 anos, não tenho 3 ainda não. Mas é isso. E aí, se tiver alguma dúvida específica dessas áreas, podem perguntar que a gente vai ver em algum momento aí. Mas a gente tem um roteiro, como ele estava dizendo. E é isso, sim. Quer se apresentar você da minha página também? Que tem uns colegas da minha página escutando, eu acho que é legal. Tá, eu vou me apresentar. Meu nome é Wayne. Atualmente eu estou cursando a última fase de engenharia mecatrônica. Na engenharia eu participei de muitos projetos envolvendo robótica. Fui mentor da mecânica da equipe de robótica FRC 5800, que é uma equipe que eles participam de uma competição mundial que chama FRC, que a ideia é que várias pessoas montem times e lá eles fazem alianças e eles juntos eles tentam fazer algum tipo de desafio. Durante a faculdade eu também fiz bolsa desde a minha segunda fase da faculdade até juntar 2 anos de curso. E eu saí da bolsa para fazer meu primeiro estágio na área de telecom na empresa Digitro, que é uma multinacional de telecomunicações que tem aqui em Florianópolis. Eu saí de lá para começar a trabalhar na área de teste automatizado também, por isso até que eu quis te chamar, porque também é da área que eu comecei e que eu acho bastante legal. Legal. O meu primeiro projeto nessa área foi
na faculdade ainda, a gente fez uma giga de teste automatizado para um cofre automático e um produto que tem aqui no Brasil que se chama cata-moeda. Que é basicamente você leva moedas e coloca lá nesse cata-moeda, ele vai contar as moedas e devolver um ticket para fazer compra em uma loja ou alguma coisa assim. Ah, que legal. Aí Aqui já fora tem havia- de trocar por nota. Você coloca as moedas e eles devolvem notas, não ticket por loja. Enfim, sorry de interromper, mas só pra. É algo que fica nos tranquilo. supermercados aqui. Geralmente, você tá aqui, bom de Esse moeda, aqui vai lá também, então. ele costuma ficar em supermercados, aí essa empresa começou com esse produto, Ah, e quando ela aumentou, que ela começou a ter bastante vendas, eles precisavam fazer os testes automatizados das placas de circuito que ia dentro dessa máquina. bacana. E aí a gente desenvolveu na bolsa uma giga para poder fazer o teste eletrônico dessa placa. Aí eu fiz um aplicativo para poder colocar nessa giga, a gente fez o teste usando o Arduino, a gente depois posteriormente fez uma placa dedicada e a gente fez esses testes, foi o primeiro projeto que eu tive nessa área de testes. Legal. Na Distro eu fiz um outro projeto de teste que a gente fez para poder testar call center e essas coisas, e hoje eu estou trabalhando numa outra empresa que ela trabalha com monitoramento de usinas hidrelétricas e está entrando na eólica, vamos dizer assim. Bacana. E com quais linguagens eram essas aplicações que você programou? Então, a de primeira a que a gente programou em C++, por causa que a gente tinha Arduino, Ah, e um pouquinho de Java, que o aplicativo que a gente fez com o Android Studio. ah, Então a gente usou o Java que tem lá no Android Studio para poder fazer a aplicação. Lá na distro eu usei Python puro praticamente, com algumas coisinhas de shell script para poder fazer gerenciamento de. Eu fazia o gerenciamento de arquivo no Linux com shell script e usava o Python para poder fazer os rolês de ligação telefônica, usava Selenium para poder mexer com a interface web da solução, e foi mais ou menos por aí que eu andei. bem legal. Tá bem voltado para a parte de teste mesmo agora, né, Wayne? Apesar de ser mecatrônica, foi voltado para a parte de software. É, o legal que eu acho do teste, e inclusive eu quis trazer aqui porque o teste é um negócio muito importante na parte de software, só que ele parece ser pouco explorado na parte de hardware. E tem uma demanda muito grande, porque a partir do momento que você precisa montar uma placa de circuito e colocar ela em linha de produção, você vai lá e testa tipo 10 placas num lote de 500. Você testou só essas 10 placas e está falando que o lote está certo, só que de fato isso não é o que garante que a funcionalidade de todas as placas vai estar certinha, né? Por amostragem, mas nem por isso garante, né? É interessante você falar sobre isso. Eu tinha um dos mentorandos meus que ele trabalhava na França, e aí ele era mecatrônica também, e só que ele era voltado para a parte automotiva. Então foi uma das primeiras mentorandos assim em relação a essa área que eu tive. E aí ele estava me contando qual que é as dificuldades dessa área, e assim, tem muito menos ferramenta do que tem para software, né? Então, para Uhum. fazer simulação, para fazer um monte de tipos de testes específicos, são bem menos ferramentas do que tem software. Ainda tem bastante demanda. E é legal você falar sobre isso, que é exatamente a área que era desse mentorando meu, sabe? E aí a gente conversava bastante sobre isso. E bastante C++, né? Que são coisas embarcadas, teste de coisas embarcadas, então, software embarcado. É interessante demais, Wayne. E essa empresa que você tá agora, tá no Brasil ou tá fora Ela também? Você falou multinacional, mas você trabalha para filial do Brasil. para filial do Brasil, isso. É uma empresa que hoje ela não é tão grande assim. Eu saí dessa empresa que ela era maior, mas eu fui para essa que é um pouco menor. Só que ela está numa área que essa área eu tenho mais possibilidade de trabalhar na mecatrônica. Uhum. Por hora lá eu ainda estou trabalhando com testes em software, mas eu já estou começando um projeto de gigas de teste automatizado para a próxima solução que eles estão fazendo agora. Então a gente está desenvolvendo o projeto dos testes juntamente com o projeto da solução, porque a gente consegue ter esse controle de qualidade logo do início, né? E já tem área de testes também ou não? Você que começou na empresa. Então, eu comecei na empresa para poder ajudar no desenvolvimento disso, e eu estou tentando levar para eles essa ideia de criar uma área de testes, porque como ela ainda é menor, é, ainda não tem essa cultura ainda, porque ainda é controlável, vamos dizer assim, a demanda.
Só que à medida que essa demanda for crescendo, tipo, pode ser que fuja do controle e é legal já ter esse controle pra gente trabalhar em cima. É desafiador, assim, né, quando tá começando, mas é legal, assim, é bem divertido. Eu já iniciei a equipe de teste antes, já comecei da mesma forma. Era eu equipe quando eu comecei, e aí depois aprendi a contratar todo mundo, e aí aprendi a definir processo, e enfim, toda aquela coisa que a gente não sabe, né? Na época eu tinha 20 e poucos anos também. E aí, mesma coisa, a equipe, no início era eu, depois aprendi a contratar pessoas, contratei gente, e aí foi crescendo. Quando eu deixei ela, tava com 6 pessoas. Não era grande, mas antes não tinha nada. E é bem Uhum. desafiador, assim, mas é muito legal. Traz grande aprendizado, né? Alguém que tá aí assistindo a gente já começou a equipe antes, gente? Comenta aí pra gente. Ou quer perguntar alguma coisa, essas coisas que a gente já tá falando, já pode mandando pergunta, porque daqui a pouco a gente rola pra trás e responde, tá? É legal essa É isso interação de aí. vocês, pode mandar que daqui a pouco a gente vai responder elas. E tá, falando sobre iniciar equipes, não é algo fácil, né? Começar algo do Uhum. zero, mas é desafiador e é muito divertido, sim. Então, assim, traz muito aprendizado. Você já deu uma olhada em outras linguagens para trabalhar? Tem alguma preferência? Como é que é essa questão? Então, a linguagem que eu sinto mais confortável de trabalhar, e até porque eu me divirto mexendo com ela, é o Python. Uhum. Só que eu não tenho, tipo, eu não tenho muito, tipo, o amor de falar, eu vou falar, ficar só nessa e é isso aí, tipo, na minha cabeça ali na mecatrônica eu aprendi que, tipo, não é porque a gente gosta de uma coisa que a gente tem que usar aquilo ali para sempre. Você pode ver se o pessoal tem aqui, que se tiver alguém da eletrônica aqui, às vezes tem uma briga de eletrônica que fala, não, a eletrônica analógica vai morrer e vai virar tudo digital. Tem gente que fala isso. Do mesmo jeito que no software também tem aquela galera que gosta muito de falar, tipo, das linguagens, até tipo, por exemplo, lá o pessoal lá daquela página Compre Vida Real, eles têm aquela hashtag chega de PHP, tipo, o Sim, Francisco. pessoal brinca e fica com essas tretinhas de dentro, só que se você for parar pra olhar, a realidade é que você tem que ser capaz de se adaptar, né? Sim, Pra linguagem ou pra solução que for a mais robusta possível pro seu projeto. sim. É uma Então, por dica mais que que eu eu dou goste do bastante. Python, Sorry. né, Go eu ahead. continuo em cima. E é uma dica que eu dou sempre, Wayne, para os meus mentorandos, assim, para pessoas que me ver falando muito isso no perfil também. Eu pego muito no pé do Francisco com esse negócio de pegar bem toda vez que eu vejo alguma coisa, eu mando para ele. Porque aqui tem vaga ainda demais, cara. Direto eu recebo Uhum. e-mail. E eu não programei em PHP tem 10 anos. Assim, eu programei quando era estagiário, eu acho só. Só quando era estagiário, assim, há mais de 10 anos. Mas pegando essa veia aí de que a gente tem que ser adaptável, é isso, assim, sabe? É uma dica que eu dou muito pros mentorandos, falo muito no perfil, muito nos vídeos. Não tem como, cara. Tecnologia, seja a ciência, seja engenharia, seja sistemas, seja eletrônica, mecatrônica, enfim. Elétrica também, que eu dava aula. A gente tem que estar pronto a mudar, sabe? E linguagem é uma ferramenta. Não tem que ter amor mesmo, não, sabe? Ainda bem que você já falou isso, não ia pegar no teu pé agora também por isso. E É. a linguagem é sempre a melhor para resolver aquele problema naquele determinado momento. Nunca sai. Eu amo essa linguagem. Só para vocês terem uma noção. Quando eu mudei para Inglaterra, eu não programava em Ruby. Eu programava em C++, pessimamente, um pouquinho em PHP, né? Pessimamente em Uhum. JavaScript e bem em Java. Mas a empresa que eu entrei era em Ruby. Então, assim, fui aprender Ruby. Primeiro ano de Inglaterra, aprendi Ruby, né? Ruby, ou Ruby, enfim. Segundo ano, mesma coisa. Nada de JS, Bruno. Tô te vendo aqui também, viu, Bruno? Tô brincando. JS também é bom, viu, gente? Só gosto de zoar as pessoas. Que linguagem vocês gostam? Comenta aí também. A gente pode falar sobre Deixa elas. aí as linguagens que vocês gostam de programar aí, galera. Isso. E aí, segundo ano, mudei para American Express, e aí Java, e aí 3 meses de American Express, mudou para Kotlin. Vamos aprender Kotlin. Aí agora, terceiro ano, mudei de departamento para liderar esse pessoal. Qual linguagem é? Golang. Vamos aprender Golang. Então, assim, cada ano que eu tô aqui é uma linguagem nova. Então, não tem como a gente ter apego. E para a gente ser profissionais completos, a gente chega de Java. Eu tô vendo também, viu? Ai, ai. Já Pessoal, enganchando nisso aí de linguagem, eu acho que linguagem, cara, tem muita vaga de Java aqui para fora. Não sei como é que tá no Brasil, mas aqui tem muita mesmo. Então, se você tem vontade de trabalhar fora, Java é uma linguagem que te dá muita possibilidade. Muita mesmo, sabe?
Eu gosto de Java, pessoal. Tem muita gente que não gosta, mas eu gosto. Gosto de outras, gosto. Adoro Ruby também, adoro Kotlin. Golang ainda não sei se eu gosto daquele treco, não. A gente tem que ser bem sincero. Tem uns 2 meses que eu tô brigando com aquele negócio. E sexta-feira aquele treco, quinta-feira me passou muita raiva. E aí eu tô assim, eu não sei se eu gosto, não sei se não gosto, né? Vocês programam em Golang, alguém de vocês? Mas tem muita oportunidade fora pra Java. Muita mesmo. Bastante oportunidade. Qual a linguagem que você gosta mais, Wayne? Então, é o que eu falei, tipo, a linguagem que eu mais gosto mesmo é o Python, porque como eu trabalho muito com protótipo e eu pego algumas ideias e começo a implementar, o Python tem uma curva de implementação e, tipo, você vai de uma vez e se der errado você já volta muito rápido. Então, tipo, eu gosto muito do Python por causa disso. Porque eu trabalhei um tempo de freelance fazendo algumas soluções e coisas assim, e quando você precisava fazer um protótipo para poder oferecer para alguém, o Python me beneficiou muito porque eu consegui, tipo, dentro de uma semana já estar com um negócio que dava para apresentar. E, Agiliza, né? tipo, agilizava muito. E, tipo, se o cara trabalhar direitinho, ele consegue fazer uma solução bem complexa e bem fechadinha com o Python também. Então, eu gosto muito do Python por causa disso. Eu Só acho que que aí é onde o também tem Ruby também ganhou. tem outros detalhes também, que, por exemplo, eu trabalho com microcontroladores e, tipo, tem uma biblioteca de Python para você poder usar, uma versão do Python que você Uhum. consegue rodar em microcontrolador, só que ele não vai bater tão de frente igual você programar em C direto. Uhum. Eu percebi isso quando eu fiz uma matéria que a gente estava fazendo usando o Arduino na matéria de Eletrônica Digital 2. E o professor ensinou a gente tinha aprendido já a programar com a ideia do Arduino, que ela é baseada em Java. E depois a gente usou o Atmel Studio para fazer toda a programação em C. E às vezes a gente tinha até uns comandinhos que a gente colocava por dentro lá para poder inserir um pouco de. Agora me fugiu o nome da linguagem de máquina lá, assembly. Um pouco de assembly direto no negócio. E é tipo, é muito desumanamente diferente a brincadeira. Assembly é tenso. Assembly é a linguagem de baixo nível, né? Não sei se vocês se Uhum, lembram dessa definição de baixo nível e alto nível, mas rapidamente, linguagens de baixo nível são aquelas que são mais próximas da linguagem de máquina, né? Então é aquele treco, tipo, copia desse registrador, coloca nesse registrador, sabe? Para escrever um for, desse tamanho, assim, trocentas linguagens, né? e, Então é isso assim. Mas linguagens de baixo nível são complicadas, assim. C já é uma, tipo, já é alto nível, né? Obviamente, mas uhum. tem bastante coisa de ter que mexer com ponteiro e tal. Quando você estiver subindo em outras linguagens, você consegue ter mais produtividade, né? E mais facilidade. Então O professor que eu tinha, ele brincava falando que quando a gente tava aprendendo C, a gente usou o OpenCV numa matéria. Aí ele ficava zoando, falando que a gente fazia a busca do ponteiro perdido. é, Porque ele estourava e ficava mandando a memória lá pra cima. explode o negócio. E assim, é cheio Uhum, é usado para software embarcado, né? Software de uhum. muito pequeno tamanho, pequeno espaço. Então é bastante usado ainda. Ainda tem bastante coisa, falta gente boa, né? Mas claro que não vai ser a mesma quantidade de vagas como eu disse para Java, né? Uhum. É algo assim. O Luan fez alguma pergunta ali para trás que eu li ela e eu esqueci de responder. Luan, deixa eu voltar aqui. Só para interromper vocês, em que nível de conhecimento de software você pode começar a empreender? Cara, eu diria que nenhum. Se você quiser, sem nenhum, você pode. Exatamente. Acho que empreender não tem tempo ruim, não, cara. Acho que só tem que ter vontade e coragem, sabe? É duas coisas juntas, assim, sabe? Meio loucura, um pouquinho de loucura, tô brincando. Mas, assim, eu acho que você tem vontade, vai, sabe? E você vai descobrindo as coisas pelo caminho. Tem grandes dicas de empreendedores, assim, que eu adoro. E uma delas é essa, sabe? Diz sim primeiro, depois você descobre como é que faz o negócio. E é uma grande verdade, assim. Eu já fiz isso na pele, assim, porque na hora que você dá o sim, o compromisso te faz se virar, sabe? E se você não faz, sabe, você vai atrás e você traz pessoas também. Eu acho que empreender é um pouco enganoso, porque a gente acha, eu tenho que saber todas as coisas. Não tem. O grande Uhum. barato, assim, a grande sacada do empreender é que você é bom em uma determinada coisa, mas o Wayne é bom em alguma outra que eu não sou tão bom. Então, o que a gente faz? A gente se Aí se junta soma. para fazer alguma coisa. Faz muito mais sentido que você ficar tentando quebrar a cabeça com algo que você não é tão bom. Então, grandes empresas, na verdade, não é uma única mente, é sempre várias mentes juntas, né? Se você leu o Napoleon Hill, Think and Grow Rich, ele surgiu com o termo de mastermind, tudo enquanto é coach e
povo do marketing Todo digital agora mundo usa. usa a questão do É, Mastermind. Mastermind, mas veio lá do Napoleon Hill, sabe? Então as origens do Mastermind veio dele. É um livro maravilhoso. Se você nunca leu, é antigaço, assim, da época do Carnegie Mellon, que ele fala bastante dele. Mas é bem bom. Enfim, a gente não tá falando sobre especificamente empreendedorismo, mas se você nunca leu, dá uma olhadinha que eu acho que vale a pena. Tá? É uma coisa que eu falo bastante, porque cada projeto é um projeto, então, tipo, e a tecnologia todo dia ela tá mudando e criando coisa nova. Então, se você vai empreender, vai começar um projeto, você só vai descobrir o que você precisa aprender para aquele projeto quando você está dentro dele, porque não necessariamente você tem um know-how suficiente para poder fazer e você vai ter que se virar. E é muito disso, é muito isso para área de tecnologia em geral, né, cara? Mesmo que você já tenha feito várias coisas parecidas, na hora que você realmente pega algo novo para fazer, surgem coisas diferentes, surgem desafios diferentes. Então, o que eu costumo falar para meus mentorandos é isso. Eu falo, cara, não apega a linguagem, não apega a ferramenta, não apega a um tipo de trabalho. Os profissionais mais completos são aqueles que experimentam com diferentes linguagens, com diferentes ferramentas, em diferentes empresas de diferentes tipos. Então, não apega a empresa e fica lá 10 anos da sua vida, sabe? Pelo amor de Deus. Troca de trabalho. Eu sei que no Brasil é um pouco mais complicado. Eu mesmo fiquei 5 anos gerenciando uma equipe, né? Mas hoje aqui fora eu aprendi essa de que a gente aprende muito mudando de trabalho, mudando de foco do que você trabalha, sabe? Então, profissionais seniors mesmo, de verdade. Não é só o cara que deu 5 anos de trabalho e fala que é sênior, mas nunca trabalhou fora da mesma empresa. Isso pra mim não é sênior. Sênior pra mim é o cara que trabalhou, como eu disse pra vocês, diferentes linguagens, diferentes ferramentas em diferentes empresas com diferentes desafios. E isso é ser sênior. É uma discussão que rola bastante. Tem até um vídeo sobre isso, você nunca viu, tá lá no YouTube. Lá no Personalizando, que é o mesmo nome aqui da minha tag, dá uma olhadinha. Mas é uma grande discussão que a gente tem e eu acho que é isso que é bem valorizado, sabe? É essa versatilidade, é essa vontade de aprender, é essa coragem de falar sim pro negócio e descobrir como é que faz do jeito que faz, sabe? Isso é legal porque o pessoal gosta muito de, tipo, botar a titulação na frente antes de ter experiência com aquilo que ele está colocando, né? Às vezes eu até falo pro pessoal que está terminando a faculdade, tipo, o cara quer ir lá e só terminar a faculdade, mas esquece que uma das matérias mais importantes que ele vai ter é o estágio obrigatório. Que é ali que ele vai botar à prova o que ele está aprendendo na faculdade de verdade. Sim, é muito importante, cara. Estágio é muito importante. Na minha época, a minha graduação, o estágio não era obrigatório, mas eu quis fazer e foi onde eu mais aprendi, como eu disse para vocês. Na minha graduação não tinha teste de software. Não sei se hoje na de vocês já é colocado, mas eu acredito que não também, né? Como é que é, Wayne? Na De minha você não teve. Não Na tem, minha né? não teve teste de software. Na de vocês tem, gente? Comenta aí, porque eu acredito que não tenha também, a menos que você tenha feito engenharia de software. Porque eu dava aula para engenharia de computação, sistemas e ciência e não tinha, não. A gente estava colocando quando eu saí das faculdades, mas onde eu aprendi essas coisas no estágio, né? Então, assim, foi aí que deu essa oportunidade de aprender PHP também, que na época era um barato, assim. Então, dá muitas oportunidades pra gente, né? Dá bastante oportunidade. Tem outra pergunta do Luan aí. Estou estudando Java por necessidade, só para constar, blá, blá, blá. Python e HTML, isso pode me atrapalhar. Isso você fala o Java em relação às outras linguagens? Eu acho que não, cara. Eu acho que ele fala de estar estudando tudo junto. Ah, Na real, que ele está estudando, parece 3 coisas ali junto. ao mesmo tempo. Cara, depende muito de como você é, na verdade, em relação a separar as coisas. Porque o que pode acontecer é você misturar um pouco de linguagem. Já tentou aprender italiano e espanhol junto? Ou inglês e francês? Então é a mesma ideia, sabe? Uma linguagem de programação é a mesma coisa a origem dela, as bases dela é a mesma coisa de uma linguagem que a gente está usando. Estou usando você o português. Então, um conjunto de símbolos, uma determinada ordem que passa a mensagem. Então, o que pode acontecer é você misturar umas tagzinhas de uma da outra, sabe? Umas palavras-chave de Python com Java. HTML não, porque é markup language, né? Então, assim, eu acho que não tem problema não, mas aprende uma bem primeiro. Eu acredito que seria melhor, né? Isso aí é uma coisa que eu posso falar que eu estou passando agora, que como eu estou fazendo meu TCC e eu estou usando Python no TCC e no trabalho eu programo em C Sharp,
Tem muitas vezes que eu me pego ali, tipo, largando um ponto e vírgula para trás porque no Python não tem, ou então colocando chave em Python porque É. tem no C Sharp e não tem no Python. Então, Que acon- tipo, às vezes você se confunde as bolas aí trabalhando com duas coisas ao mesmo tempo. Acontece você querer usar uma função também que não tem. Comigo acontece direto. É, Tipo, eu tô direto. programando um treco, quero um negócio de copy e falo, pera, eu tô usando copy, por que eu tô querendo fazer isso? Então Só que acontece, sabe? isso aí que você falou é um negócio legal também que eu acho. Porque quando você aprende bem uma linguagem, você já sabe que normalmente as linguagens têm as suas ferramentas próprias e você está programando uma linguagem, mas você fala, não, preciso dessa ferramenta que tem na outra linguagem. Deixa eu procurar aqui e ver se ela já tem dela. Porque aí facilita até para você poder encontrar a solução de um problema que você está tendo, né? Exato. É por associação, né? Você aprende bem uma linguagem, a gente aprende bem uma estruturada, que é um C da vida, aprende bem um orientado a objetos, que aí vai Java, aí vai Python, aí vai Ruby, aí vai Go, aí vai o que você quiser aprender. Mas, como eu disse para vocês, Java é porque a empregabilidade é bem alta. Então, aqui fora tem muita vaga para Java, muita mesmo. E elas são bem remuneradas. Se eu não me engano, no Brasil ainda tinha bastante também. Eu acho que se você aprender Java, você não fica sem trabalho No de jeito nenhum. Brasil ainda tem bastante também. Tem bastante oportunidade, né? Tem mais uma pergunta aqui, ó, do... É outro Luan, o Luan Medeiros. Todos os Luans fazem perguntas Só tem hoje. Isso Luan aí, na, gente, na manda pergunta. live hoje. Numa giga de testes para uma PCI, um projeto semelhante ao que eu fiz aqui, ele está falando, vocês veem um problema em utilizar um Arduino para acionar comandos recebendo sinais e transportar dados para uma GUI de usuário? Então, eu falo que, tipo assim, eu não vejo um problema quando o Arduino ele não está sendo submetido a condições adversas, vamos dizer assim. Porque o Arduino ele é uma placa genérica. E isso é bem importante a pessoa ter em mente que por ele ser genérico, ele pode ter alguns defeitos dependendo da aplicação. Só que ele é muito bom para poder fazer protótipo. Depois que você faz um protótipo, aí sim você constrói uma placa de circuito dedicada e você pode até usar o microcontrolador. Lembra do foco do seu teste também, né? Lembra de realmente saber o que você está querendo testar. Acho que a dica que eu poderia dar nisso, apesar de eu não ser tão aprofundado na parte de hardware, sei a parte sou aprofundado em software, né? Então a parte de hardware é mais com ele mesmo. Mas o que eu pensaria de dizer em relação ao teste é ter o foco, sabe? Qual é o teu foco? E pensar nessas integrações, porque lembra que é isolamento e controle de variáveis. Se você está mexendo numa coisa e está mexendo em outra ao mesmo tempo, não pode. Então mantém as outras, mexe em uma e vê. Então, nesse sentido, assim, né? O escopo de projeto em teste ele é muito importante, né? Porque se a pessoa não sabe com certeza o que ela está testando, muito provavelmente ela vai fazer uma bagunça ali, vai acabar não testando nada e ainda dando resultado mascarado pro final do negócio. Tem que ter esse planejamento muito bem feito. É por isso que realmente planejar os testes, né? Pensar no que você tá querendo testar e planejar isso. E aí entra aquelas técnicas básicas de caso de teste, gente. Quais técnicas básicas? Análise de valor limite, classe de equivalência, teste exploratório, teste de mutação. São todas técnicas básicas que um bom testador sempre tem que saber, porque não tem como a gente testar o software exaustivamente, né? Porque são infinitas combinações infinitas possibilidades, assim. Então, o que a gente faz? A gente planeja bem os casos de teste para cobrir maior nível de funcionalidade com menor esforço. Então, por isso que a gente precisa saber bem essas técnicas de teste e saber definir bem como é que nossos casos de teste vão ser feitos. Isso vale para qualquer coisa. Só para software e hardware, hardware e hardware, enfim. É a mesma lógica de se pensar, né? O teste é teste, tem sempre um método. E se existe um método, quer dizer que ele é necessário de fato, não necessariamente, senão não seria criado. O Ayrton tá dizendo que na faculdade não ensinam nem mencionam Git, imagina um teste de software. Então, Ayrton, eu tenho uma opinião dividida sobre isso, porque teste, ele é uma parte da qualidade. Então, tem a engenharia de software, dentro dela tem a qualidade, dentro de qualidade tem teste. Então, não sei se deu para pegar aqui, que eu tô sem desenho na mão, só a mão balançando, fico meio doido. Mas é um pedaço, um pedaço, um pedaço. É bom saber, óbvio. E Git é tecnologia. Então, tem
pequena diferença entre área de conhecimento e tecnologia. Tecnologia muda, sabe? Então, o que a gente acaba ensinando em faculdade é o raciocínio, o conteúdo e as ferramentas que você precisa para construir a sua carreira, né? Não necessariamente tecnologia, entende? Porque Git agora, quando eu comecei, era SVN, sabe? E daqui, sei lá, 2, 3 anos, não sei se vai ser Git ainda. Mas você ensinar que é importante ter ferramentas de versionamento, por que o versionamento é importante, esse tipo de coisa, aí é algo que a gente puxa mais, sabe? Mas eu entendo, assim, a frustração de não ver essas coisas que você tem no mercado. É até uma das coisas que a gente tenta aproximar mais, sabe? Dependendo da faculdade que você fizer, dependendo do curso que você fizer, vai ser um pouco mais próximo de mercado, né? Ciência é um pouco mais próximo do estudo da computação, das fronteiras da computação. Se você fizer sistemas ou engenharia de software, é mais próximo de mercado, então vão ter disciplinas mais próximas com essas coisas mais técnicas, né? Pelo menos nos que eu ensinava, a gente tentava trazer um pouco mais para mercado, assim. E fazendo um gancho nisso que você falou aí, ô Pessoni, às vezes você não tem como usar esse tipo de ferramenta, só que você tem que ter a ideia do versionamento na cabeça. Eu já fiz projetos que eu não podia instalar coisas no computador da pessoa, porque era requisito não mexer, e eu tive que fazer versionamento usando bloco de notas dentro do computador do cara. De tipo, agora eu vou fazer um outro negócio, eu vou copiar esse arquivo aqui, colocar como um número de versão dele e passar pro próximo, porque eu não podia nem usar Git, nem instalar mais nada no computador. Não tinha como mexer, né? Não tinha, era engessado. Então, se o cara tem a noção do que ele está fazendo, ele consegue fazer o versionamento igual. Aí que entra essa questão de realmente saber os fundamentos do que você tem que fazer, né? E aí, seja com qual ferramenta você fizer, mas você está fazendo, está mantendo as diferentes versões, está acompanhando essas diferentes versões. Tá? Isso que mais importa. Então, é a parte de tecnologia, como eu disse para vocês, isso muda e varia de projeto para projeto e evolui com os anos. Então, assim, não é fixo, não é, vou aprender numa faculdade e vou usar para toda a minha vida essa ferramenta. Não. Os conceitos, sim, ferramentas não, né? O Luan está dizendo que teve disciplina de gerência de projetos, a turma simulou aqui desenvolvimento de software, teve fase de teste, bacana. Mas já é alguma coisa, Luan. Em geral, é uma fatia mesmo, como eu disse para vocês. Se você quer se aprofundar em teste, tem que aprofundar fora da faculdade, né? Eu fiz disciplinas fora, fiz disciplina no mestrado também de teste na época, fui mentorado por uma pessoa que era referência no Brasil na época. Então, assim, é mais fora, assim mesmo, né? Então, esse sentido, assim. Pessoal, vai mandando as perguntas, agora eu tô rolando aqui as perguntas para ver, então dá pra ir respondendo. Ficar seguindo. O David Feitosa ali, ó. Quando eu comecei não tinha e depois foi pro CVS. Então. Já tem um tempinho também, né, David? Quando eu comecei, eu conheci o SVN. Eu já comecei por ele, mas muito pouco, porque já existia o Git, só que eu não tinha visto. Conheci o SVN porque um professor meu que era meu orientador, quando eu perguntei sobre, porque eu ficava incomodado de ficar editando e perder o código depois, eu perguntei sobre para ele falou do SVN que era o que ele usava. Aí depois eu fui conhecer o Git e para mim o Git é muito bom, né? Eu gosto bastante de usar ele. Hoje não se vê mais SVN. Eu acho que se tem alguém usando... Alguém tá usando SVN ainda, gente? Vocês usam SVN na vida de vocês? Porque eu já tenho um tempinho já que eu não vejo SVN em canto nenhum. É Git e isso assim, sabe? É difícil ver SVN em algum outro lugar, né? É que eu acho que o SVN ele ainda fica em empresas que têm mais idade e que eles ainda têm projetos que eles têm que fazer migração e às vezes tem que alocar gente para poder fazer essa migração e eles preferem manter, né? Aí mantém o que tem de legado e o que for fazendo novo vai colocando no Git. Ainda mantém. Eu não... De verdade, tem uns anos já que eu não vejo. Desde que eu mudei pra Inglaterra, eu nunca vi SVN aqui, não. Era só Git já. Já tem. Então, e essa questão muda, né? Muda bastante. Eu vou te fazer uma pergunta, que agora a gente vai pegar mais em duas veias, que é as veias daqui, né? Que é o Mecatralha gosta de falar da questão de automação. E a ideia da sua página, que é a questão dos testes. Eu queria que você falasse, na sua visão,
os benefícios e a importância dos testes automatizados que você, na sua visão de experiência de mercado e tudo, você acha que existem? Então, Wayne, cara, teste automatizado é muito, muito, muito necessário por diversos fatores. Quais são esses fatores? Primeiro deles é competitividade de mercado. Hoje a gente trabalha em ambientes agile, né? Então, o que é isso? Quer dizer que a gente tem ciclos curtos para pegar a função, desenvolver, testar e colocar em produção. Então, dependendo da empresa que você for, esse ciclo vai ser de uma semana. O mais comum, que eu mais gosto e que eu mais vejo, né, que é um sprint. Muito provável que a empresa que você for vai estar trabalhando com Scrum, que é o método ágil mais utilizado, mas tem diversas ferramentas de XP, né, do Extreme Programming junto. Então, nunca é o Scrum puro, é o Scrum misturado com XP. E aí, nesses dia a dia seu, nessas 2 semanas, você precisa pegar o requisito, desenvolver esse requisito, testar e botar em produção. São 2 semanas, cara. Não é mais 6 meses, 8 meses, igual era antigamente no Waterfall, 2 anos, que você passa um tempão pegando essas coisas, desenvolvendo e testando. Então tem que ser rápido. E aí entra 2 elementos importantíssimos. O primeiro deles, que é a automação, que você acabou de perguntar. E o segundo, que está bem alto agora, são os DevOps, né? Então ambos vão trabalhar junto, mas a automação é que vai sustentar o CI/CD, os True CI/CD, que é Continuous Integration, Continuous Deployment, né? Para a gente conseguir colocar essas versões com mais frequência em produção. É impossível você testar manualmente um sistema enorme, fazer teste de regressão sem automação. Então, assim, não tem como. Se você está trabalhando com software ou quer trabalhar com software, não sabe programar em nenhuma linguagem ainda, aprenda, porque é muito importante, muito, muito mesmo. Para quê? Porque a gente precisa dominar bem uma linguagem de programação para que a gente consiga automatizar os nossos testes, para que a gente consiga, de fato, manter nossas pipelines em True CI/CD, que é para colocar essas coisas em produção com frequência, de boa qualidade. Não sei se conseguiu pegar todos os elementos que eu falei, mas faz sentido? Eu consegui, porque eu já passei por esses ciclos de CI/CD. Quando eu estava trabalhando na distro, eu participava paralelamente com a equipe de teste, porque eu estava tentando criar automações dos testes que eles já faziam, sabe? Então, eu já passei por isso, eu comecei a criar algumas coisas. Inclusive, eu estava tentando pegar o robô de teste que eu estava fazendo e migrar ele para dentro do GitLab, porque o GitLab tem uma ferramenta de CI e de CD deles também, e era o que eu usava lá. Então, eu lembro que isso garantia muito bem certas coisas, porque, tipo, quando eu estava fazendo o robô, ele tinha testes unitários e tinha os testes de funcionalidade que eu fazia. E isso era muito bom porque, às vezes, a gente estava fazendo um monte de coisa nova na solução e o teste já pegava assim que dava o commit, sabe? Tipo, eu dava o commit e já começava a rodar teste em cima. E aquilo ali já avisava, tipo, onde é que estava dando merda e você já corrigia na hora, não precisava esperar passar o ciclo de teste para depois corrigir de novo. Então, isso que a gente fala de ciclos curtos, né? Então, você coloca as verificações assim quando a pessoa manda lá para o seu versionador ou quando ela faz um pull request, né? Para juntar essas coisas com o restante do código. Esse teste já roda, então isso diminui muito o ciclo do teste, né? Então, por isso que a gente usa os métodos ágeis, por isso que a gente automatiza teste, por isso que a gente trabalha junto, para agilizar essa questão do teste. Uma outra coisa, que isso aí eu gosto de frisar, porque algumas experiências que eu tive trabalhando, eu encontrei pessoas que falavam não. Só que eu gostaria de frisar a ideia da importância de se criar testes durante o desenvolvimento do projeto. Ao mesmo tempo que eu estou desenvolvendo, criando testes em paralelo. Na sua experiência, o que você acha que isso pode agregar ou não? Então, Wayne, dentro daquela discussão de que a gente está em ambientes ágeis, né, 2 semanas, um sprint, pega o requisito, discute o requisito, refina ele, desenvolve. Quando o desenvolvedor começa a desenvolver, a gente já começa a desenvolver os testes em paralelo.
E aí tem diversos métodos para isso, né? Tem TDD, que é bem famoso, tem o Behavior Driven Development, que eu adoro, e é o que eu acho que faz bem esse... É uma técnica boa de se fazer, sabe? Porque é uma técnica de descoberta deliberada, e eu adoro sobre isso. Tem um vídeo sobre isso, se você nunca viu, dá uma olhada lá, que é bem bom. Para quem testa, tem que saber, dá lá no meu YouTube. E é isso, sabe? É fazer o teste ao mesmo tempo em que o desenvolvedor está desenvolvendo. Então, o nosso papel como tester hoje em dia não é só ficar lá esperando vir uma demanda e em algum momento a gente testar e mandar embora. Não. A gente atua desde o início do ciclo de desenvolvimento. Como? Fazendo o Three Amigos, que é a técnica em que junta tester, desenvolvimento, negócio, discute uma função que é para ser feita, né? Então, a gente detalha isso. Em qual formato detalhe? Eu adoro o BDD, como eu disse para vocês, que é o Behavior Driven Development. A gente foca no comportamento da nossa aplicação, detalha nesse formato, e esse detalhamento vai caminhando por todo o processo. Então, o desenvolvedor pega isso para desenvolver, e a gente já consegue, ao mesmo tempo, criar esses testes, para que quando o desenvolvedor termine, a gente apoiando ele também nos testes de integração, e já começando a descrever os acceptance. Assim que ele termina, a gente já consegue rodar isso e mandar para frente. Então, é o formato de trabalho que é o que eu vejo mais legal, assim, funcionando em vida real. E que é o que traz mais qualidade, assim, pelo menos na minha experiência, né? Na minha visão, essa ideia é boa porque muitas das vezes a gente tem a questão das correções de bugs, que às vezes a gente não corrige de fato o bug, a gente contorna ele. E se a gente tem os testes de fato certinho sendo desenvolvidos junto com a aplicação, a gente meio que não deixa fazer só o contorno e não resolver o teste, né? Sim. E não só isso, é a questão novamente, os ciclos curtos de feedback, né? Rapidamente você já vê o bug, você conversa com o desenvolvedor, então é o nosso papel de trabalhar mais para a par, sabe? Então o papel de um tester hoje é estar muito junto do desenvolvedor. A gente senta bastante, a gente conversa bastante e assim, trabalha mais lado a lado, assim mesmo, né? Eu acho isso muito bacana. O Luan fez mais uma pergunta que é: como funcionam as entradas para esses testes automatizados? Luan, pode ser feito de diversas formas. Você pode botar um arquivo TXT e pegar, você pode pegar de uma XLS, você pode pegar do banco de dados, você pode entrar manualmente, você pode pegar de uma tabela, né? O pessoal fala a Data Driven Test, que é dirigido por dados. Então, no BDD, por exemplo, que é o formato mais usado, a gente bota os casos de teste. Cada linha tem dados específicos que você quer usar. Então, e aí, quando você for rodar esse teste, a primeira iteração pega o nome, idade, e-mail dessa linha. A segunda iteração pega o segundo nome, segundo e-mail, segunda idade dessa linha, e por aí vai. Então, tem diversas formas que a gente pode fazer isso. Se tiver testando na API, então testando na API, você pode botar os JSONs lá que você quer enviar como requisição. Bota na pastinha vários JSONs separados, pega eles, monta a requisição e envia. É mais ou menos assim. Depende do tipo de teste que você está fazendo. Isso aí é bacana porque através dessas documentações você consegue montar até uma sequência de casos diferentes em arquivos diferentes e botar o seu código para poder ficar rodando ali. Sim. E testar diferentes situações, né? Esse é o grande barato da automação, na verdade, né? Você gasta um tempo, claro que tem um custo, né? Então, automação eu costumo brincar com isso. O pessoal descobre automação, quer automatizar tudo. E eu adoro automatizar, eu acho que é necessário. Mas a gente tem essa hashtag aqui. Automatiza tudo. Tem um vídeo que chama isso, tipo, automatiza tudo. Porque, cara, é o máximo. Mas aí a questão a gente consegue automatizar tudo? Nem sempre, né? A gente tem que focar no que é mais importante. A gente tem o custo da automação, que é caro. Pessoni, a pessoa que faz automação ganha R$2.000 por mês. Isso é barato. Não é isso, gente. É caro no sentido de você gasta muito tempo para desenvolver e a manutenção também é cara. Então, assim, a gente tem que... Nem sempre você vai conseguir automatizar todos os fluxos, né? Novamente, a questão do teste exaustivo. Então, tem que ser muito bem planejado, tem que ser muito bem definido, tem que ser muito bem desenvolvido, tá bom? Mais perguntas? Mandem perguntas, gente. Daqui a pouco o Instagram chutar a gente e não dá para perguntar mais. Pois é. Eu tenho mais uma aqui que eu acho que essa pessoal vai gostar vai ter muita curiosidade. Inclusive, eu tinha colocado como a última do nosso cronograma, que é
como você se tornou um Global Tester? Cara, deixa eu abrir um Porque pouco isso aí é porque eu queria aquela de aquecer. tentar passar o caminho das pedras do Persone pra galera tentar seguir. Tá, bacana. Vamos lá. Senta que lá vem história. Acho que eles não são dessa época, não, tipo, mas vamos lá. Primeira coisa, gente, eu vou dar uma resumida nas dicas que eu dou. Eu tenho 2 vídeos bem mais completos lá no meu YouTube, tá? Então dá uma pesquisada lá no Personalizando. Mas vou dar uma resumidaça, assim, porque eu acho que é bom saber. Primeira coisa, inglês. Pra ontem, assim, pra ontem. Se você não sabe inglês ainda, já abre uma rádio em inglês e fica trabalhando o dia inteiro ouvindo inglês. E procura vídeo, procura curso, assiste série, assiste filme, ouve música, enfim. Integra o inglês na tua vida pra diariamente. Então, primeira coisa, inglês. Ai, pessoal, mas eu quero trabalhar na Holanda, mas eu quero trabalhar na Alemanha, eu quero trabalhar na Suíça, no Japão, whatever. Não importa. A língua de trabalho de tecnologia é inglês. Não importa o país que você for, primeira coisa que você tem que saber é inglês, tá? Segunda dica. De fato, trabalhar no seu currículo com diferentes ferramentas. Então, além do inglês, a segunda dica é saber bem uma linguagem. E aí, quando eu disse para vocês há um tempinho atrás aqui, eu preciso saber pelo menos uma linguagem bem. Só uma? Não, se você puder saber mais de uma, melhor. Mas saiba uma bem, sabe? Então, aprenda bem uma linguagem orientada a objetos. Então, geralmente, quando o pessoal pergunta, e qual linguagem eu aprendo? Persone? Java. Para mim é Java, porque qualquer lugar que você for, qualquer país que você for, vai ter vaga para Java. Não gosto tanto de Java? Aprende outras mais recentes. Não recente, assim, mais simples, por assim dizer, porque Ruby é mais ou menos na mesma época de Java e Python também, só que não teve tanta hype, né? Igual é agora. Mas dá para aprender elas também. Tipo, Ruby também tem bastante vaga. Não é como Java, mas tem. Né? Então, língua, inglês, linguagem, Java, e aí técnicas e ferramentas. Aí técnicas e ferramentas você vai vendo dependendo do país que você quiser. Você vai olhar o que as vagas pedem, mas tem aquele ferramental básico que a gente precisa saber, né? Então, como eu disse para vocês, as técnicas de teste a gente precisa saber Scrum bem, precisa saber processos bem. Então, essas coisas em qualquer lugar do mundo que vocês forem, vocês têm que saber, né? Então, essas são dicas que eu costumo dar. E a próxima dica é não ter medo, assim, porque a gente acha às vezes que o nosso inglês não é perfeito, mas ter coragem mesmo, gente, porque o inglês não precisa ser perfeito, acho que de ninguém e meu até hoje também não é, mas tem que saber se comunicar, então não se deixe abater por isso, porque às vezes a gente acha, meu inglês é péssimo, sabe? Rola muito a síndrome do impostor, né? Então eu tô criando material novo agora sobre essas coisas, e logo vai sair, mas só adiantando, assim. Então rola muito isso na nossa área, né? Da gente, mesmo com trocentos anos de experiência de carreira, achar que a gente não é bom o suficiente, ou enfim. A gente tem que tentar rebater um pouco esse sentimento, e isso pega muito quando ela tá falando de inglês, né? E de saber de outras tecnologias. Então é ter coragem mesmo, deixar isso te impedir, não, e de fato trabalhar em favor do que você quer. Acho que se você tem vontade de morar fora, seja aqui na Inglaterra, seja em qualquer outro país da Europa, ou seja nos Estados Unidos, enfim, eu acho que é bem possível, sabe? Acho que tudo é possível se você tem um bom planejamento, se dedica para aquilo, sabe? Dedica horas, trabalha em favor daquilo, né? Acho que é bem possível, assim. Respondi ou faltou algo ainda que eu acho que... Cara, você falou exatamente o que eu esperava, porque é o que eu penso. Eu saí de uma cidade que, quando eu saí de lá, ela tinha 5.000 habitantes e hoje ela tem 8. O que eu escutava que eu era maluco porque eu tava vindo para Florianópolis, eu não conhecia ninguém aqui, eu tinha R$ 500 no bolso e eu tinha talvez passado na faculdade que eu fiz aqui. Eu tinha ficado na fila de espera do SISU. E aí a única coisa que eu garanti que naquela época é que eu tinha uma passagem de vinda e uma passagem de volta. Que eu poderia reagendar essa volta. E acabou que eu falei, eu tô indo e vou me esforçar enquanto eu aguentar pra poder ficar. E já tem 5 anos que eu tô aqui mexendo. Então, tipo, pra um cara que saiu de uma cidade muito pequena, que, tipo, o pessoal não tem muita coragem de fazer as coisas, eu vejo que é um perrengue, eu acho quase tão parecido quanto, porque eu vim do interior, o que um cara do interior anima fazendo uma cidade grande, na capital, alguma coisa assim, né?
Então é o que eu realmente penso, é exatamente o que você falou. A pessoa tem que se garantir e ela tem que ter coragem. É Vai coragem, com né, medo cara? mesmo. É. É coragem. E assim, a gente tem que arriscar, sim, porque eu acho que aquela questão, vou falar, não, a gente já tem. Já, cara, e aí, vamos atrás do sim, sabe? Porque se não você já tem, batalha pelo sim. Não tem essa. Não tenha vergonha, sabe? Não tenha medo. Eu sei que pega muito, principalmente o pessoal da nossa área, que é um pouco mais tímido, ou não gosta muito de falar, ou não gosta muito de se expor. Mas é bom tentar dar uma trabalhada nessas coisas, né? Enfim, para conseguir progredir. Mais perguntas, gente? Mandem perguntas que o tempinho tá quase acabando aqui. Últimas Então, a gente perguntas. tem ainda 10 minutos, talvez eu acho que dá tempo de responder mais uma para a gente poder fazer a finalização pro Instagram não derrubar a gente conseguir salvar a live direitinho. Eu tenho duas perguntas que foram feitas no box que eu abri Ah, e, e eu vou fazer. Uma delas é qual o melhor jeito de documentar um projeto para possíveis testes? E a outra é não. quando devo testar uma solução. Aí você pode escolher qual das duas você quer responder. Cara, o melhor jeito de testar uma solução, acho que a gente já falou, né? Teste desde o Uhum. início, o mais cedo possível. A gente está envolvido em todas as fases do projeto, então só para dar uma super revisão. Assim, vai lá, Luan, faz a pergunta enquanto eu respondo a documentação, que falta poucos minutos. É. A outra pergunta de documentação é o jeito que vocês vão usar, gente. Ai, Persone, qual o jeito? Doc? Se for usar doc, faz em doc. Minha preferência é primeiro um código bem feito. Então, código bem feito, documentação viva. Segundo, testes bem feitos. E aí entra o Behavior Driven Development de novo, que é meu teste de estimação, né? Que eu sempre falo. Porque eu adoro, gente. É uma forma boa de se documentar. Então, se você não sabe o que o sistema faz, se você tiver boas features escritas em formato, né, do Given and Then, no formato de BDD, é uma documentação. E se for funcionar para vocês, se vocês forem dar manutenção, se o PO realmente está vendo aquele treco, use aquilo. Tem como ser wiki, tem como ser, enfim, vários tipos. Se for para API, vai ter Swagger para documentar também. Sabe, se for documentação do usuário, vai ter que ser um doczão bonito mesmo, mas em geral ninguém usa aquelas documentações. A gente usa mesmo, é bastante wiki. Se for o GitLab também tem um wiki agora. Então, assim, tem várias formas. O melhor jeito é o jeito que funciona para a tua equipe, sabe? E esse é um princípio ágil. Não existe uma regra geral para todos. Dentro de uma mesma empresa, cada Scrum Team vai ter algo que funciona melhor para ela. Porque uma equipe nunca é igual à outra, sabe? É um organismo vivo. Se você junta as pessoas, elas vão ter uma dinâmica, vai ter um conhecimento compartilhado, vai ter uma forma de se fazer. Então, assim, espero que quem tenha feito a pergunta tá aí vendo para saber dizer se Uhum. foi bom ou não, né? Se Se foi respondeu ou não, bom. mas acho que é. Eu tive essa experiência. Eu trabalhei numa empresa que a gente usava o Wiki e a gente usava o Doxygen para poder fazer a documentação. E hoje na empresa que eu estou trabalhando, a gente usa uma ferramenta no Visual Studio que ele te força a fazer a documentação no formato correto de todas as funções da orientação objeto, tudo certinho. Aham. Aí tem que escrever a função, colocar as variáveis, tudo certinho. E o próprio Visual Studio te fala o que a função faz na hora de usar, fica tudo bem linkadinho, fica legal. É as Então, duas experiências que eu tive. é isso, tipo, é o que funciona para determinada realidade no momento atual, né? Uhum. Então, excuse me, como toda ferramenta de computação sempre depende, né? Luan perguntando como funciona a questão do ego nesse mercado. Meu curso tem muito desse atrito de você não sabe isso, blá, competitividade e excesso. Cara, ego é um treco complicado na nossa área, né? Tem muita gente que acha que é a pessoa mais inteligente do planeta e, infelizmente, não tem como todo mundo ser inteligente, né? Ao mesmo tempo, do mesmo nível. Claro que eu acho que todo mundo tem potencial, sim, mas a arrogância é um treco complicado e isso a vida acaba ensinando que não é assim para a pessoa, porque, como eu disse para vocês no início dessa live, se você não viu o início, dá uma voltada depois quando o Wayne salvar e assiste, que na verdade o grande barato, assim, o grande trunfo, a grande riqueza da gente é o trabalho em equipe, na verdade. Ninguém é ninguém sozinho, gente. Então aprenda isso de agora para não tomar uns tapas quando for em outros lugares.
porque é isso, sabe? Ninguém é ninguém sozinho. Você tem que saber trabalhar em equipe e para isso você não pode ser arrogante. Então, engole esse orgulho aí, trata de melhorar esse negócio, porque não é assim que funciona na vida, sabe? E é isso, sabe? Ninguém é melhor que ninguém. Não existe isso. Todo mundo tem potencial para fazer absolutamente qualquer coisa. Você tem potencial para fazer absolutamente qualquer coisa. E tem que saber bem trabalhar em conjunto. Então, jamais desfaça de alguém por alguém não saber de alguma coisa, sabe? Você saber alguma coisa simplesmente significa que você teve oportunidade, tempo, dinheiro, enfim. E a outra pessoa pode aprender também. E, aliás, utilize seu tempo ajudando outras pessoas a aprender, sabe? Quando a gente fala de senioridade, também é isso. Então, quando eu falei aqui há uma meia hora atrás de que gente que tá, sei lá, 5 anos no mesmo lugar, na mesma empresa, com a mesma ferramenta, acha que é sênior, tipo assim, não é isso. Então, sênior também é isso, é ter essa humildade, essa paciência, né? Esse ímpeto de ajudar o outro a crescer, sabe? Acho que tudo tá dentro dessa habilidade sênior, sabe? E é isso, a gente é uma equipe. Os melhores trabalhos são em equipe e a gente é feito para estar em equipe. E eu tenho só um adendo nisso, é que, tipo, a experiência que eu tive foi o seguinte: quando você vai para uma empresa, que a empresa realmente é uma empresa boa, que ela é bem estruturada, tem uma equipe boa, existe alguns funcionários que são assim, mas, tipo, eles acabam ficando tampados porque o pessoal da liderança não deixa que aconteça esse tipo de coisa. Isso é mais na época que a gente está na faculdade, trabalho de grupo, essas coisas assim, acontecia muito mais do que acontece em empresa. A empresa, quando é boa, eles controlam. E essa questão também, né? E não só isso também, eu acho que quanto mais experiência você tem, cara, mais você enxerga essa questão. A gente não sabe tudo. Então, tinha alguém brincando aí quando eu falei que eu sabia pouco. E é isso, cara. Eu acho que tem tanta gente boa e a gente não tem que ter essa noção de, cara, eu sou o melhor do planeta, cara. Sempre tem muita gente muito inteligente, muito boa. E se você tomar essa postura de que você é o melhor, você não vai aprender nada, sabe? Então, a postura é sempre, cara, eu tenho sempre algo para aprender. E a gente aprende sempre, todos os dias, com absolutamente qualquer situação. Se a gente estiver aberto e tiver com essa visão, sabe? Com essa vontade de realmente aprender. Então, sempre tem muita coisa para aprender. E é assim que a gente cresce, sabe? Dia a dia. E é sempre uma maravilha. Então, Pessoni, agora que a gente deve estar faltando 3 minutinhos para poder terminar, eu queria te agradecer muito a sua participação aqui, agradecer muito a participação de todo mundo que assistiu a gente. Eu queria dizer que essa live eu vou colocar elas no YouTube depois que terminar todo esse desafio, vou fazer um formato bonito para o pessoal assistir. Bacana. E eu queria convidar todo mundo que não é da página do Pessoni a seguir a página dele, assistir os vídeos dele no YouTube, porque eles são muito agregadores. E queria te agradecer de novo pela sua participação e por todo esse conhecimento que você passou pra gente. Se você quiser falar alguma coisa agora para poder finalizar. Obrigado, Wayne. É sempre um prazer. Muito obrigado, né, de novo pelo convite. Sempre que quiser trocar uma ideia, é só me chamar. Obrigado, gente, por estar presente também. Gente que veio pela minha página, segue o Wayne na Mecatralha. Está começando com o canal do YouTube também, vai começar a colocar as coisas lá, eu também tenho. Então me segue aqui, me segue lá no YouTube. Se precisar perguntar alguma coisa, tiver alguma dúvida, é só mandar mensagem também, eu costumo responder com frequência. É um prazer, um abraço para vocês, brigadão. É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Vai ter live agora na quarta-feira também, a próxima live vai ser sobre ensino maker. E é muito importante que o pessoal participe, porque essas lives que eu quero fazer é um projeto que eu quero trazer mais para a galera da tecnologia que às vezes tem medo de correr atrás ou de saber quais áreas que tem, então eu quero fazer ela de uma forma que a pessoa que assista todas, ela vai se sentir mais libertada a trabalhar. É bacana, acho que quanto mais informação, melhor, né? Obrigadão. Acho que o Instagram vai chutar a gente agora. Finaliza que não vai conseguir salvar o vídeo. Então é isso aí. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima live. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço, tchau.